Permutações. Permutação simples. Definição. Anagrama de uma palavra é qualquer agrupamento com ou sem significado, obtendo pela transposição de suas letras. Por exemplo, um anagrama da palavra amor é Roma. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Para a primeira letra, temos 4 possibilidades: o A, o N, o O e o E. Depois dessa escolha, há 3 possibilidades para a colocação da segunda letra, 2 para a colocação da terceira letra e 1 para a quarta letra. Logo, pelo princípio multiplicativo, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24. Ou seja, a palavra amor gera 24 anagramas. Cada um desses anagramas corresponde a uma permutação simples das letras da palavra amor. De uma permutação para outra, os elementos são sempre os mesmos, eles apenas trocam de posição, daí o nome permutação. Permutar significa trocar os elementos que formam um todo com a finalidade de obter uma nova configuração. Dado um conjunto de n elementos, chama-se de permutação simples dos n elementos qualquer sequência, agrupamento ordenado desses n elementos. Indica-se o número de permutação simples de n elementos por n por P na N. Então, aqui, quando a gente tem essa formulazinha aqui, ó, P na N, significa que eu estou tendo uma permutação simples. O cálculo da permutação simples. Para saber, por exemplo, quantos anagramas da palavra cinema começam por C. Então, vamos lá. Quantos anagramas da palavra cinema começam por C? Cinema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas se eu fixar o C na primeira, então eu só posso permutar 5 letras: o I, o N, o E, o M e o A. Então, fixando o C, então é uma vez o C vezes permutação de 5, que é 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo aqui, ó? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, eu posso trocar por 5 fatorial. Então, a permutação da palavra cinema, que começa com a letra C, é 1 vezes 5 fatorial. É 5 vezes 120 anagramas. Então, logo, há 120 anagramas de cinema que começam por C. Se eu escolhesse o A, faria a mesma coisa. Seriam sim, fixava o A no início e C, I, N, E, M seriam permutados. Outro exemplo. Vamos considerar que 20 carteiras de uma sala de aula podem ser ocupadas por 20 alunos de modos distintos. Dizemos, então, que esses alunos podem ocupar essas carteiras pela N, permutação de 20 modos. Ou seja, P de 20 é 20 vezes 19, é 20 fatorial, que dá um número enorme, que eu não consigo nem ler. Logo, há 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, que muito grande. Modos de alunos ocuparem essas carteiras. O número de permutação simples, n elementos, é dado por permutação simples de n elementos. É igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica etc. vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou permutação de n elementos, permutação simples de n elementos é igual a n fatorial. Esse n aqui é o número de elementos que vão ser permutados. Palavra que não tem letras repetidas, vamos ler. A ovo tem. Eva. Palavra Eva tem 3 letras distintas, então se eu quiser fazer um anagrama da palavra Eva, eu tenho que fazer a permutação simples de 3 elementos. Permutação simples de 3 elementos. Como é que eu vou poder fazer? Vamos ver aqui. Palavra, vamos inserir aqui uma caixa de texto. Onde está? Vamos inserir uma caixa de texto. E eu tenho a palavra Eva. Quero fazer a permutação da palavra Eva. Eu posso escrever Eva, Eave. Agora, se eu fixar o V, eu posso escrever vai e veia. Se eu fixar o A, eu posso escrever a Eve e a V. Então, eu tenho 1, 2, 3, 6 permutações, 6 anagramas da palavra Eva.
Colocando aqui a fórmula, vamos inserir a equação, permutação simples de 3 elementos. Permutação simples de 3 elementos. Então, P na N, essa é a nossa fórmula, que é igual N fatorial. Essa seria a nossa fórmula. Mas aí eu quero agora, quantos elementos nós temos? O nosso N aqui. O nosso N igual a 3 elementos. Voltando lá. Nosso N é igual a 3 elementos. Então, a nossa permutação aqui seria P, permutação simples de 3 elementos, seria 3 fatorial. E quanto é que é 3 fatorial? Três fatorial é 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. 6 é igual a 6. Então, a palavra Eva, permutação simples de n elementos, que é igual a n fatorial, ela tem 3 elementos. Então, eu formo 6 anagramas com as letras da palavra Eva. Exercício resolvido. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos podem ocupar um sofá com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Então, eu tenho 5 lugares, mas o casal fica sempre junto. O que eu vou fazer? Se o casal não pode ser separado, devemos considerá-lo como se fosse uma única pessoa, calculando a posição, então, de 4 pessoas, 4 fatorial, o esquema abaixo. Então, eu tenho 5 lugares, mas 2 deles já estão ocupados. Então, agora eu não tenho mais 5 lugares. Se eu considerar pai e mãe uma única pessoa, eu vou ter somente 4 lugares. Então, logo, eu vou ter 4 fatorial. Porém, se o casal trocar as posições entre si, aqui é pai e mãe, agora ficou mãe e pai. Eu tenho essa troca, quanto é que dá? É 2 fatorial. Então, obtemos uma possibilidade diferente da anterior. Então, logo, para resolver, aplicando o princípio multiplicativo, nós temos 4 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 24 vezes 2. 48 maneiras diferentes deles sentarem. Entenderam? Eu tenho 5 lugares. São 5 pessoas na casa. Mãe, pai, filho 1, filho 2, filho 3. Só que a mãe e o pai têm que ficar juntos. Se a mãe e o pai estão juntos, eu considero somente 4 posições diferentes. Então, é 4 fatorial. Só que o pai e a mãe podem trocar de lugares. Então, é 2 fatorial. Então, eu tenho 2 fatorial vezes 4 fatorial. Logo, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2, 2 vezes 24, 48. Um outro exercício. Que soma tem os números de 4 algarismos distintos formados por 2, 4, 6 e 8? Isso é um pouquinho complexo. Resolução. A soma procurada, S, tem P de 4, que são 4 elementos. Eu quero a soma. Então, quantos elementos eu tenho para fazer a permutação? 4 elementos. Então, é 4 fatorial. Agora, na ordem das unidades, cada algarismo aparece 6 vezes. O número de permutações dos outros 3 algarismos das outras ordens. Ocorre o mesmo nas outras ordens. Então, ó, o 8 aparece 6 vezes, o 6 aparece 6 vezes, o 4 aparece 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 aparece 6, então um total de 120. Só que eu tenho 120 na unidade, 120 na centena, 120 na dezena, 120 na unidade de milhar.
Somando tudo, eu tenho 133.320 possibilidades. Esse exercício é um pouquinho chato, mas vocês devem refazê-lo, prestar bastante atenção. Primeiro, a permutação é P de 4, porque eles permutam entre eles. E aqui ó, foi feita a tabelinha para você verificar que isso realmente acontece. Eu quero a soma desses algarismos. A soma desses números de 4 algarismos, a soma obtida por esses números de 4 algarismos. Esse é um exercíciozinho um pouquinho chato, mas já é fácil.